Esse, sem sombra de dúvida, é o maior problema da Fórmula 1 atual e vai afetar Ferrari, Red Bull, Mercedes e muitas outras equipes, dando a possibilidade, inclusive, de desclassificação do campeonato ainda de 2022. Vamos falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E realmente, galera, as equipes têm sofrido muito nesse ano de 2022 com mudanças de regulamento. Uma delas é a mudança nos carros em si. Os carros deixam de ser tão dependentes de aerodinâmica gerada pelas asas, principalmente. Agora, o efeito solo é o principal protagonista como gerador de mais aderência nos carros de Fórmula 1. Mas não para por aí. A motorização mudou um pouco para que o carro conseguisse comportar esses motores enormes V6 híbridos. Mas ainda por cima tem outras mudanças importantíssimas que têm sido pouco faladas, mas que agora nesse momento já começam a afetar diretamente as equipes. E quando a gente fala de equipes, principalmente as maiores do grid da Fórmula 1. E o maior problema é chamado teto orçamentário, que pode gerar a desclassificação de Ferrari, Red Bull e também da própria Mercedes desse campeonato de 2022 da Fórmula 1. E para quem acha que eu estou exagerando, tanto Ferrari quanto a própria Red Bull já admitiram que é muito provável que eles não consigam de forma alguma seguir as regras e já estão pedindo mudanças nesse regulamento da Fórmula 1. Mas apesar desse pedido de mudanças, outras equipes um pouco menores na Fórmula 1 estão deferindo, estão na verdade vetando essas mudanças, indeferindo essas mudanças, justamente porque eles não acham que é justo com essas equipes menores. No fim das contas, aparentemente quem vai sair no prejuízo são as grandes equipes da Fórmula 1, nesse caso especificamente, que podem terminar o ano com punições severas, seríssimas, e no fim das contas nós poderemos ter uma nova equipe como campeã mundial de construtores, por exemplo. Claro que a gente vai falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo os dois lados da moeda e como isso pode afetar tanto as grandes equipes, que é justamente Ferrari, Red Bull e Mercedes, quanto equipes menores, como é o caso da Alfa Romeo, McLaren e outros times da Fórmula 1. Vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo. A fonte que eu utilizei já está aqui embaixo na descrição. E antes eu queria te pedir para deixar o seu like aqui embaixo. Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais. E lembre-se, quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o vídeo é bom e assim acaba indicando para mais gente. Além disso, também se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho para todas as notificações para não perder de novo. Falando tudo isso, sabendo que você já fez todos esses passos, vamos começar a falar mais sobre teto orçamentário e o porquê isso vai afetar tanto a vida das equipes da Fórmula 1. Antes que a gente comece a falar tanto porque essa nova regra afeta tanto a vida das equipes da Fórmula 1, primeiro nós precisamos explicar o porquê essa regra existe na categoria. A intenção do novo teto orçamentário é regulamentar o quanto cada equipe gasta no decorrer de uma temporada completa na Fórmula 1. Com isso é possível acabar limitando o número de desenvolvimentos, o número de atualizações e, claro, também o número de funcionários em uma equipe e, claro, além disso tudo, também o tempo do túnel de vento de uma equipe, dependendo ali de outras regulamentações que também falam de túnel de vento. No fim das contas, a principal intenção da FIA é conseguir equalizar as equipes de Fórmula 1 de modo que elas desenvolvam seus carros de uma forma eficiente, mas sem gastar rios de dinheiro como acontecia antes da implementação do teto orçamentário. No caso, por exemplo, da Mercedes, em 2019, ela chegou a gastar mais de 500 milhões de dólares apenas no desenvolvimento do seu bólido. Absurdo, né? Enquanto isso, a Williams gastava menos de 100 milhões de dólares. Nesse momento, o teto orçamentário se limita a 145 milhões de dólares, que é justamente o que a última equipe do grid pode gastar e a primeira também. Entretanto, as grandes equipes que antes estavam acostumadas a gastar rios de dinheiro, nesse momento são as que mais sofrem com essa limitação de gastos da Fórmula 1. E com a chegada da Covid-19, a pandemia gerou um prejuízo ainda maior para essas grandes equipes da categoria,
principalmente por conta da nova inflação que tem acontecido. Com a paralisação da maioria dos países ao redor do mundo, a inflação domina o planeta todo. E dessa forma, o poder de compra, que antes era maior, com 140 milhões de dólares, no fim das contas se tornou um pouco mais baixo. E dessa forma, as equipes grandes perdem ainda mais em poder de compra e, consequentemente, perdem ainda mais com relação aos possíveis desenvolvimentos e atualizações em seus carros. Justamente por conta disso, grandes equipes como Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren e outros times da Fórmula 1 acabaram pedindo para que esse teto orçamentário fosse modificado, aumentado, na intenção de anular esse efeito tão negativo gerado pela pandemia da Covid-19, que acabou fazendo com que a moeda valesse um pouco menos por conta da inflação em todos os países do mundo. Segundo a Ferrari e a Red Bull, a grande possibilidade de se ultrapassar o teto orçamentário acaba podendo fazer com que haja penalizações para essas equipes. E segundo Christian Horner, na verdade existe ainda uma grande possibilidade de outras equipes nem mesmo conseguirem completar todas as corridas desse ano, ficando talvez fora de até 4 GPs por conta desses problemas com o teto orçamentário da Fórmula 1. Christian Horner, por isso, pede que haja um aumento nesse teto, para que todos os times possam completar todas as corridas no decorrer desse ano. Entretanto, esse é um lado da moeda. Aparentemente, várias equipes estão sim correndo esse risco especificamente, entre elas as maiores aí da Fórmula 1. Mas e as menores equipes? Como que elas estão se posicionando quanto a isso? Elas concordam ou discordam de Ferrari, Mercedes e Red Bull? Na verdade, para elas o papo é o contrário, o papo é completamente diferente. As equipes menores do grid da Fórmula 1 acabaram se unindo contra essas medidas pedidas pelas grandes equipes. Segundo elas, elas chegam com um argumento de variação cambial. E o que é isso? Muita gente não sabe o que é exatamente câmbio entre moedas, mas significa basicamente o seguinte: hoje em dia, 5, 6 reais vale $1 hoje em dia, ou seja, apenas $1 americano tem o poder de compra que 6 reais teriam aqui no Brasil. Isso é muito interessante. E no fim das contas, a inflação gerada no dólar americano foi uma das melhores no mundo, uma das menores do mundo inteiro. Consequentemente, como essa inflação foi menor, no fim das contas, o dólar americano vale mais do que as outras moedas ao redor do mundo. E assim, como as equipes têm como foco, como teto orçamentário, a moeda americana, é bem provável que, como a inflação do mundo todo acabou superando a moeda americana, no fim das contas, o poder de compra do teto orçamentário acabou aumentando e não diminuindo. Ou seja, vamos dizer assim, se a moeda americana hoje vale $1 e a moeda de todo o restante do mundo vale, por exemplo, 5 moedas, 5 notas, vamos dizer assim, e agora, com a inflação, com tudo que aconteceu, a moeda americana passou a valer $2, por exemplo, subiu aqui, né? Teve uma inflação, só que o restante do mundo passou a valer 6 moedas, né? 6 notas, por exemplo. No fim das contas, quando a gente pensa em proporção, a moeda americana ainda vale mais do que o restante e passou a valer ainda mais por conta da inflação. Eu espero que eu tenha me deixado entender nesse sentido. Mas o que quer dizer basicamente é que nesse momento a moeda americana é mais valorizada do que todas as outras moedas ao redor do mundo, segundo essas equipes menores da Fórmula 1. Claro que essa proposta de aumento ali extra no teto orçamentário continua paralisada na FIA. Em meados de maio, as equipes se reuniram para discutir isso, mas alguns times desses menores vetaram a decisão, entre eles Alpine, Williams, Alfa Romeo e mais um outro time, Haas. O outro time é a Haas. No fim das contas, o que acontece é exatamente isso. Esses times foram contra esse novo aumento de teto orçamentário. E a justificativa é justamente essa. Apesar de que em setores como energia e transporte a inflação foi ainda maior, no fim das contas o poder de compra por o teto orçamentário estar regido em dólar continuou sendo o mesmo.
Ou seja, ou até maior na verdade. Segundo alguns dados que essas equipes coletaram, as equipes passaram a ter aproximadamente 8 milhões de dólares de ganho com a inflação nesse sentido. Ou seja, não existe nada a reclamar com essas grandes equipes da Fórmula 1 atual. E existe um outro grande problema com isso tudo. Na verdade, segundo o regulamento da Fórmula 1, para que haja alguma mudança nessas regras da categoria, seria necessário que pelo menos 8 equipes concordassem com essa mudança. Como aconteceu, por exemplo, no aumento ali do peso mínimo da categoria no início desse ano. E até agora, 4 das 10 equipes discordam, apenas 6 concordam com a mudança. No fim das contas, tudo continua como está, e é muito provável que o teto orçamentário não seja modificado até o final desse ano. No fim das contas, como os prêmios pagos pela Liberty Media chegam em dólar e as equipes, a maioria, estão nos planos do euro ali, ou libras esterlinas, ou algo nesse sentido, elas acabaram ganhando muito com relação à taxa de câmbio, à taxa cambial. Assim, acabou que as equipes tiveram um ganho ali, como eu já disse, de aproximadamente 8 milhões de dólares. Essas que já estão no plano do euro ou então em libras esterlinas. No fim das contas, parece que as grandes equipes planejavam um teto orçamentário extra, vamos dizer assim, para conseguirem atualizar mais seus bólidos para esse ano de 2022. A principal intenção não era terminar corridas nem nada nesse sentido, mas sim desenvolver cada vez mais, seja o RB18, o F175 ou então até mesmo o W13. Até agora a FIA continua em silêncio com relação a isso tudo. Aparentemente a federação é a única que pode decidir algum tipo de mudança, mas segundo o regulamento, pelo menos 8 equipes precisam estar de acordo com essa mudança, o que ainda não aconteceu nesse ano de 2022. Para isso a gente vai precisar esperar, entender o que pode ou não acontecer e ver exatamente o que as equipes têm a fazer com esse campeonato. No fim das contas, o campeonato mundial pode ser decidido através do teto orçamentário. Ou também a equidade, equilíbrio entre as equipes também pode ser decidido por conta de uma decisão ali da FIA nesse ano de 2022 ou então das equipes. Acaba que realmente é uma faca de dois gumes. Se a FIA decidir aumentar o teto orçamentário de forma exponencial, pode ser que ela beneficie as grandes equipes e volte àquela questão de dominância que nós vimos nos últimos anos da Fórmula 1. Agora, se a FIA decidir manter, pode ser que ela prejudique muito Ferrari, Red Bull e Mercedes e acaba fazendo com que o campeonato se torne uma bagunça até o final desse ano. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas enquanto isso, eu queria saber a sua opinião. Você acha que a FIA deveria ou não aumentar o teto orçamentário para ajudar as grandes equipes da Fórmula 1? Você acha que isso é justo, injusto ou você acha que não deveria acontecer? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Na minha opinião, eu acho que seria um tiro no pé aumentar o teto orçamentário independente do que aconteça. Se tem equipes que estão contra esse aumento, significa que é possível sim desenvolver carros, pagar funcionários e tudo mais dentro desse teto orçamentário de 140 milhões de dólares. Eu não acho que deveria aumentar e as equipes que passarem esse teto devem ser devidamente punidas, na minha opinião. Dessa forma, é possível quebrar um pouco a hegemonia dos grandes times da Fórmula 1 e dar a oportunidade aos pequenos times. No longo prazo, no decorrer aí de 5, 10 anos, no fim das contas é bem provável que mesmo os pequenos times e do meio do grid tenham a oportunidade de começar a vencer um pouco mais algumas corridas. Mas se aumentar-se o teto orçamentário, no fim das contas vai estar privilegiando mais uma vez as grandes escuderias da Fórmula 1. Na minha opinião, deveria manter independente se vai ou não prejudicar as grandes equipes. Na minha intenção, inclusive, eu acredito que o certo seria punir essas grandes equipes por justamente ultrapassar esse teto se isso acabar acontecendo nesse ano. Mas é claro que essa é a minha opinião, eu penso desse jeito. Deixe a sua aqui embaixo também, eu quero saber o que você pensa e também deixe o seu like aqui embaixo, o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!